Olá, alunos do 7º ano, eu sou a professora Elaine e vou trabalhar com vocês o conteúdo de Geografia. Antes do início das nossas aulas, é importante que você tenha em mãos o seu material. Vocês estão organizados? Estão com o seu caderno, lápis, borracha e a sua caneta em mãos? Se vocês não estiverem com o seu material em mãos, corre lá, pega o seu material e volta para cá. Enquanto vocês se organizam, eu vou dar mais um recadinho a vocês. É muito importante que vocês acessem o Google Classroom. Observem que o registro de frequência do Google Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, a tua presença na aula estará garantida. Agora, eu imagino que vocês já estão com o material de vocês em mãos e nós vamos dar início à nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é conhecer as principais características demográficas da população da região Sudeste, suas particularidades e as diferenças em relação a outras regiões do nosso país. Dando continuidade à aula anterior que nós falamos sobre a ocupação da região Sudeste, hoje nós vamos apresentar o quadro demográfico da região. Vocês já sabem quais são os estados que fazem parte da região Sudeste, que eu já mostrei para vocês na aula passada, mas tem aqui novamente no quadrinho. Só que agora ela está dividida em número populacional, ou seja, quantas pessoas por metro quadrado tem aproximadamente em cada estado. População dos estados da região Sudeste e a densidade demográfica. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quando eu falo de densidade demográfica, eu estou falando de quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Tá, como que é isso? Não entendi, professora. Imagine que a gente coloque um número de pessoas, delimite uma área e colocamos ali várias pessoas ali. 1 quilômetro quadrado, quantas pessoas cabem? Para facilitar, a gente pode fazer 1 metro quadrado e colocar o número de pessoas ali, que também a gente pode fazer uma perspectiva disso, tá? Então, vejam aqui. Se nós olharmos somente nesse quadro demográfico aqui, qual o estado que tem mais população por quilômetro quadrado? Aonde tem mais pessoas? Essa é a pergunta. Tá? Então, vamos observar ali. São Paulo tem 41.262.199 habitantes. Veja a diferença gigantesca entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tá? Se nós não precisamos nem olhar todos os estados da região. Se nós compararmos São Paulo e Minas Gerais, a gente já percebe que São Paulo já tem mais do que o dobro. Se formos ainda comparar com o Espírito Santo, a quantidade de pessoas nessa região, então, é gigantesca. Então, só por essa quantidade de habitantes, a gente já é capaz de dizer que a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado no estado de São Paulo é muito maior. Ou seja, a densidade demográfica é muito maior. O que é densidade demográfica, pessoal? É a quantidade de pessoas que tem naquele lugar. É um lugar denso, um lugar muito populoso. Tudo bem? Até aqui? A região Sudeste, ela possui uma área de 924.511,2 quilômetros quadrados, sendo a segunda menor em extensão, mas é de longe a mais populosa do Brasil, contando com cerca de 80.364.410 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, que foi no ano de 2010.
Veja que essa população, com certeza, sem sombra de dúvidas, aumentou muito, porque nós estamos falando de 2010 e nós estamos em 2020, tá? Então, imagine qual é essa quantidade de habitantes que nós temos somente nessa região do Brasil. Além de ser a mais populosa, é a região que apresenta a maior densidade demográfica do país, o que eu acabei de falar para vocês. Recapitulando, densidade demográfica é a quantidade de pessoas que nós temos em 1 quilômetro quadrado, tá? É mais ou menos quando vocês assistem na TV e tem passeatas, por exemplo, e a gente vê lá, foi estimado que tem X pessoas por quilômetro quadrado. Como é que eles fazem isso? Amostragem, tá bom? Se nós olharmos esse mapa de densidade demográfica, a gente consegue perceber no país inteiro qual é os estados ou a região mais populosa do Brasil. Como que você consegue perceber isso? Por causa da coloração, tá? Se vocês observarem aqui na legenda, vocês vão ver que quanto mais escuro, mais pessoas na região. Estou simplificando para que vocês consigam compreender o que é a leitura desse mapa. Quanto mais escuro, mais pessoas, mais povoado, mais densidade demográfica. Quanto mais claro, menos pessoas, tá? Aonde está aqui nesse mapa a região sudeste? Está aqui, ó, pessoal. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Então, olha ali, compara essa região, por exemplo, com a região norte do país. Aonde está a região norte? Aqui em cima, ó, tá? Bem claro. Então, tem lugares aqui, ó, que é zero de população. Que isso depois, quando a gente for estudar o restante das regiões brasileiras, vocês vão compreender por que tem regiões ou localidades que têm menos população do que as outras. Que daí não é só relacionado com os problemas econômicos também. Aí é a questão de relevo, que nós vamos estudar mais adiante. Mas vamos voltar aqui ao nosso foco, que é a região sudeste. Então percebam que se nós formos comparar todo o mapa do Brasil, a região sudeste realmente tem uma maior densidade demográfica, que é o que nós conseguimos ver aqui através da nossa legenda. Toda vez que você vê um mapa e você não souber interpretar ele, é muito fácil. Você olha na legenda, entende essa legenda, porque ela é autoexplicativa e você consegue compreender facilmente do que está sendo falado. A região sudeste, ela se destaca por concentrar grande parte da população brasileira e da produção de riqueza do país, agregando o maior parque industrial e as duas maiores metrópoles nacionais. Quais são as duas maiores metrópoles nacionais? Rio de Janeiro e São Paulo. Quando a gente fala aqui de parque industrial, até coloquei aqui uma imagem de uma indústria, porque vocês guardem bem do que é um parque industrial, é uma concentração de indústria numa determinada região. Então, foi o que vocês viram na aula anterior. Como a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, desenvolveu-se grandes indústrias, então é por esse motivo que concentrou a população em busca de condições de trabalho. Ah, professora, mas é só para trabalhar nas indústrias? Não. Tanto nas indústrias quanto em obras, né, na construção civil, tá bom? E aqui nós estamos na nossa primeira atividade, nosso primeiro quiz, para ver se vocês assimilaram o conteúdo até o momento. Vamos a ele? Vamos relembrar quais os estados que compõem a região sudeste. Então, você vai assinalar a resposta correta. A letra A, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Minas Gerais.
Letra B, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. Letra C, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ou letra D, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Vamos ver se vocês acertam? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder. Então, pessoal, vamos ver se vocês acertaram? Como eu mostrei no mapa anterior a vocês, a resposta correta é a letra C. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Se nós falamos de população, nós falamos de migração, é claro que nos grandes centros urbanos acontece a desigualdade social. O que é desigualdade social?
é quando há uma diferença muito grande entre classes sociais. Então, assim como em outras regiões brasileiras, a região Sudeste, ela apresenta grandes desigualdades sociais, especialmente nas áreas urbanas, onde as áreas centrais apresentam maiores infraestrutura e as periféricas são mais carentes de serviços urbanos. O que será essa carência de serviço urbano que a gente fala? Se vocês observarem a imagem que eu coloquei, então vocês observam aqui que tem uma grande concentração de prédios e dá para ver que é uma classe social mais elevada e aqui a periférica, ou seja, o entorno. Então, há uma diferença notória entre uma realidade e a outra realidade. E quando eu falo aqui carente de serviços urbanos, do que eu estou dizendo? O que seria um serviço urbano? Nós estamos falando de parte de saúde, nós estamos falando da parte de mobilidade urbana, ou seja, ônibus, por exemplo, a locomoção dessas pessoas, a parte de saneamento básico, saúde e educação. Tá? Então, isso é uma diferença muito clara que nós vemos nas grandes metrópoles, porque as pessoas vêm em busca de trabalho, não conseguem o trabalho que almejavam, né? Às vezes falta uma qualificação profissional e não está preparado, porque quando você sai de uma área, no caso que nós falamos na aula anterior, do êxodo rural, em que o custo de vida é mais baixo e vem para a cidade grande, é óbvio que o custo de vida é muito mais elevado e se você não consegue emprego, obviamente, você vai ter essa diferença de classe social e desigualdade social. Apesar da região, de ser a região brasileira com maior concentração econômica, o Sudeste, ele apresenta essa diferença socioeconômica porque há uma má distribuição de renda. Mais ou menos o que eu falei para vocês agora há pouco. As periferias das metrópoles, elas abrigam núcleos de extrema pobreza, nos quais parte dos moradores não tem acesso aos serviços básicos, foi o que eu acabei de falar para vocês, que são a saúde, educação e saneamento. E também essa região, ela reúne o maior número de pessoas sem teto e em situação de rua, que registra altos índices de violência urbana. Então, para nós entendermos toda essa violência urbana, nós precisamos entender o porquê que ocorre a desigualdade social, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Não adianta, às vezes, sair do campo ou sair da sua região de origem e não ter a qualificação necessária para arrumar um emprego em que você consiga manter o padrão de vida nos grandes centros urbanos. E com isso acontece a exclusão social. As desigualdades, elas não afetam todas as regiões da mesma maneira. A exclusão, embora seja presente nos grandes centros urbanos, atinge principalmente as áreas mais distantes das grandes cidades. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa da região Sudeste. Mesma coisa do mapa anterior que eu mostrei a vocês. Vamos lá para a nossa legenda e o mapa de exclusão social. Tá? Quanto mais claro é o nosso mapa, menos exclusão social acontece. Quanto mais escuro, maiores exclusões sociais acontecem. Tá? Então, veja aqui, nós não estamos falando desde o início da aula que o São Paulo é a região mais desenvolvida, tanto economicamente quanto na parte industrial e a quantidade de população, de povoamento. Então veja que esse mapa aqui mostra bem isso. Olha aqui o que eu falei para vocês, São Paulo, maior problema social. Por quê? Quanto maior a população, menos trabalho, menos condições de vida, apresenta-se principalmente aqui, ó, nas áreas periféricas. Foi o que eu disse para vocês. Não adianta vir para os grandes centros se não tem a qualificação
e a condição de viver naquele local. A região sudeste, mesmo sendo a mais industrializada e urbanizada do Brasil, ela também tem as grandes empresas instaladas ali no país. E a sede é na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá, professora, mas você fala toda hora de São Paulo, Rio de Janeiro, e onde fica Minas Gerais e Espírito Santo? Minas Gerais foi lá no tempo do descobrimento, metais preciosos, pedras preciosas, ciclo do ouro, e depois foi desenvolvendo junto com as grandes fazendas de café na agricultura. As grandes metrópoles brasileiras, então, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O subsolo da região, sobretudo Minas Gerais, apresenta grande quantidade de recursos minerais. Também tem a plataforma continental de reservas de petróleo. Aqui vai aparecer o estado do Espírito Santo, que tem a reserva de petróleo, que eu já vou mostrar a imagem para vocês. Historicamente, a industrialização brasileira teve início nessa região, principalmente em São Paulo, aonde se concentra até hoje as maiores indústrias do Brasil. A população se distribui de forma irregular pelo espaço regional. Foi o que eu mostrei para vocês no mapa anterior, aquele mapinha de concentração da população da região sudeste. As indústrias criam densas redes de rodovias, bons portos e também um bom aproveitamento dos rios com hidrovias. Quando eu falo de bons portos, do que eu estou falando? Navio. Quando eu estou falando de hidrovia, estou falando também dos rios, porque também temos rios navegáveis, tá? Então, e as rodovias são por onde circulam os caminhões, por exemplo, que é aonde descarrega e distribui tudo que é produzido dentro do nosso país. Vamos para um outro quiz. Agora, vamos testar o nosso conhecimento até o momento. Observando o mapa, essa é a nossa questão 2. Observando o mapa, o que podemos concluir sobre os motivos da exclusão social nessa região? Lembrem de olhar sempre a legenda, que a legenda é sua amiga, sempre no mapa, tá bom? E 3, qual o motivo, ou melhor, quais os motivos fizeram as pessoas migrarem para a região sudeste? Então aqui eu vou dar mais um tempinho para você, observe o mapa, lembre do que nós conversamos até o momento e respondam corretamente as questões.
Então, será que vocês acertaram a resposta? Então, ela é a maior nas áreas mais distantes das grandes cidades, tá? Lembram disso? Que se a gente observar o mapa, a exclusão está na periferia dos grandes centros. E por que as pessoas vieram para a região sudeste? Em busca de melhor qualidade de vida, devido a essa região ser a mais industrializada do país. Então, o sudeste e a organização do espaço urbano. O espaço urbano, ele é dividido com nomes como metrópole, complexo metropolitano, macrometrópole e megalópole. Metrópole. Áreas urbanas conurbadas. O que é conurbadas? Cheias, tá? Com extensas áreas de influência. O que são as áreas de influência? Toda aquela região industrial e econômica que nós estávamos falando até o momento. Complexo metropolitano. Espaço composto de diversas metrópoles. Um exemplo. Tem ali, puxando para o nosso exemplo aqui da região sul, para ficar claro para todos os nossos paranaenses. Curitiba, capital do Paraná, e todas as cidadezinhas que estão no entorno dela. Isso é um exemplo de região metropolitana, uma cidade grande com as suas cidadezinhas no entorno. Macrometrópole, metrópoles conurbadas, muito cheias, muito densas, muita população. Megalópole são macrometrópoles ou metrópoles nacionais articuladas. O que é articulada? Elas acabam tendo ligação entre si. À medida que o setor industrial se desenvolve no Brasil, formam-se importantes fluxos migratórios com destinos às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro. Complexo metropolitano e megalópole. No estado de São Paulo, nós temos 3 regiões metropolitanas. São Paulo, a mais antiga, Campinas, que é uma cidade próxima a São Paulo, e chamado de Baixada Santista, que são regiões compostas de diversas metrópoles em processo de interação física e econômica. Esse espaço metropolitano paulista, ele se integra com outra metrópole, como, por exemplo, com o Rio de Janeiro, formando assim uma megalópole em formação. Quiz. 4. Trata-se, portanto, do encontro limítrofe entre 2 ou mais cidades que ocorre por meio de um significativo e acelerado crescimento urbano. Esse conceito é o conceito do quê? Cidades planejadas, letra A. Letra B, conurbação. Letra C, pendularismo. Ou letra D, êxodo urbano? Vou dar aí um tempinho para que vocês me respondam.
Será que vocês acertaram a resposta? Vamos ver? Esse conceito refere-se à letra B, conurbação. A economia industrial da região sudeste. Nós temos setor primário, secundário e terciário. Qual que é a diferença entre eles? Setor primário. Nós tratamos da agricultura, pecuária intensiva e o extrativismo. O que é isso? A agricultura é o emprego da elevada tecnologia e a diversificação da produção. A agricultura, tudo que plantamos no nosso país, né? Pecuária, com espécies selecionadas e vacinas. Pecuária, um exemplo, gado, esse é um exemplo de pecuária. Extrativismo, baseia-se na extração de recursos minerais, extrai-se alguma coisa. Aqui nós temos 3 imagens que ilustram exatamente o que eu falei agora: extrativismo, pecuária e a agricultura. A economia industrial da região sudeste. Setor secundário. Setor secundário é aquele setor que sai do campo e vai para ele, tá? Um exemplo bem claro para que vocês compreendam isso. Então, parque industrial diversificado, tecnopolos, que são centro de pesquisas tecnológicas aplicadas à indústria, sede dos centros de decisões. Então, tudo que é gerado no campo vai para a indústria transforma. Aí vai para onde? Para o setor terciário, que é responsável pela maior parte do PIB da região. O que é PIB? Produto Interno Bruto. Concentra-se em empresas prestadoras de serviços em vários ramos, incluindo o setor financeiro. Tá? Então, o campo produziu, a indústria transformou e o setor terciário comercializa, vende aquele produto. Um exemplo fácil para que vocês consigam compreender. Os setores econômicos e a densidade demográfica. Aqui é preciso lembrar a importância desses setores, tanto do secundário, do terciário, para que houvesse o êxodo rural, ou seja, a saída do homem do campo para a cidade. Em busca do quê? De melhores qualidades de vida. Muitas pessoas então migraram do campo, foram para as cidades, aumentando de forma expressiva a população urbana, o que é impulsionada cada vez mais o crescimento dos setores industriais e os setores de serviço. Um quiz. Vamos lá ver se tudo que foi dito até agora vocês estão assimilando, vocês estão compreendendo? 5. É o setor responsável pela maior parte do PIB, Produto Interno Bruto, da região. Assinale a alternativa correta. Letra A, primário. Letra B, secundário. Ou letra C, terciário? Vou dar aqui um tempinho para que vocês respondam.
Será que vocês acertaram? Vamos ver? A resposta correta é a letra C, terciário. Mais um aqui para testar o conhecimento de vocês. Número 6, atividade 6. Quais as razões da concentração populacional da região sudeste? Ou seja, por que acontece essa concentração populacional, essa conurbação nessa região? Vamos lá? Vou dar mais um tempinho para que você me responda. Então, será que vocês acertaram essa resposta? Vamos ver? A concentração populacional da região sudeste ocorreu devido ao desenvolvimento econômico e às melhores condições dos serviços públicos e infraestrutura,
que estimularam a migração da população do campo para os centros urbanos e de outras regiões para o Sudeste. Será que vocês conseguiram responder isso de maneira adequada? Então, o que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Vamos fazer uma recapitular isso aqui rapidinho. Nós vimos a característica demográfica, nós vimos a concentração da economia brasileira no Sudeste, a intensa urbanização dessa região, desigualdades e os problemas sociais que esse êxodo rural levou, e os setores da economia em relação da população. Quais os setores da economia mesmo? Primário, secundário e terciário. Tudo bem até aqui? Bom, por hoje a nossa aula termina por aqui e nós daremos continuidade na próxima aula. Então, só para finalizar, não esqueçam do registro de frequência no Classroom. Não esqueçam que esse registro mudou. Basta você clicar no link número 1, na atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença na aula estará garantida. Eu espero vocês na próxima aula.